Estamos chegando com o Diálogo Espírita de hoje, desejando que a próxima meia hora seja muito proveitosa para todos nós. Se não é recomendável somente viver despreocupadamente o presente e negligenciando o futuro, por outro lado também não devemos ficar apenas ansiando pelo amanhã, deixando de viver em plenitude o dia de hoje. Como vimos no programa passado, a sementeira livre e a colheita obrigatória, do que oferecemos à vida, ao mundo e a nós mesmos no presente, tal será o que teremos no futuro, tanto no de curto prazo, esta própria reencarnação atual, como no de médio e longo prazo, ou seja, durante a passagem pela dimensão extrafísica, período que nós chamamos de intermissão ou entre vidas, e principalmente na próxima ou próximas reencarnações. Vivendo o presente e realizando o futuro, este é o assunto para Andréa Cleinians e Eudegier Miranda trazer no quadro Nós e o Mundo. Na sequência, o Espiritismo responde uma questão sobre os motivos de os espíritas não terem o hábito de acender velas aos mortos, inclusive nos velórios. No Fonte, Allan Kardec, Rose Heimann, fala sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e até no nosso livre-arbítrio, nos nossos atos. E eu, no abraço fraterno, eu volto com uma homenagem a uma companheira querida que nos deixou há poucas semanas. Diálogo Espírita está no ar. Olá, amigos! No quadro Nós e o Mundo de hoje, vamos falar sobre vivendo o presente, realizando o futuro. Está aqui comigo para falarmos desse assunto a nossa amiga Eudegéria Miranda. E nós vamos começar falando disso já, né, Hilde? Qual a importância do presente para as nossas vidas? Andréia, como a própria palavra já nos diz, o presente, o dia de hoje é um presente para nós. Importa vivermos esse dia, dar importância para as coisas que acontecem, o que nós temos para fazer. Contudo, como seres humanos em evolução que somos, muitas vezes nós nos perdemos nessa organização do tempo, do qual nós não temos o controle absoluto. E muitas vezes não fazemos essa organização do nosso dia a dia, do nosso dia que devemos viver de forma eficaz e eficiente. E vamos atropelando as situações já pensando no amanhã, sem permitir essa vivência, né? O que eu tenho para fazer hoje, como me organizar, o que eu faço pela manhã, pela tarde, mais tarde, e sabendo que é vivendo o dia a dia, que é o que importa, que nós construiremos um amanhã mais agradável, mais leve, não é, Andréia? Mas se nós vivemos dessa forma, como nós podemos pensar que as situações passadas, né, as vivências passadas, podem acumular para nós ou trazer para nós no nosso dia a dia para que a gente possa viver o presente e ter um futuro melhor, Andréia? Bem, é bem importante você falar, né? E tem uma questão do Livro dos Espíritos, que até vou ler aqui para ficar bem fidedigno, que é a questão 931, que fala sobre essa questão, né, das experiências passadas e de quanto a gente pode, no dia de hoje, lidar com essas experiências passadas, né? Diz assim: porque são numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Os espíritos respondem: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder à tua questão, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, o homem deixará de ser infeliz e para ele
a terra será um paraíso. Então, como a gente se livra, né, dessas experiências traumáticas, dolorosas, das nossas vivências de outras vidas, das memórias inconscientes que trazemos, né, a gente precisa, como a Hilde falou na primeira parte, focar no nosso presente, a organização, o cuidado com o que estamos fazendo nesse momento, já que a gente não pode apagar o que aconteceu no passado, não temos esse poder. Você usou a palavra controle, né? Não temos esse controle, nem sobre o passado, nem sobre o presente, e sobre o futuro depende do presente, né? Isso. E por falar em futuro, Hilde, como é que a gente se prepara para esse futuro? Andréia, é muito importante que nós tenhamos esse olhar já desde a infância. Quando nós trazemos, especialmente, estamos falando da doutrina espírita para os nossos lares, para os nossos pequeninos, a vivência, as experiências, os ensinamentos de Jesus, para que fique mais próximo e nós consigamos fazer essa ligação, não é, que essa ligação seja uma ligação diária, que estejamos sempre conectados, para que essas experiências nos preencham, nos façam ver a importância de uma vida bem vivida, bem orientada, observando já desde a infância as dificuldades de um e de outro, para que ao longo da existência, né, e saindo dessa fase infantil, adolescência, enfim, que nós vamos trazendo ali valores para que cada ser perceba da importância de nós sermos e que somos espíritos em evolução. E se nós dermos essa atenção para dentro dos nossos lares, já cuidando desde os pequenininhos, com certeza teremos adultos mais felizes, mais bem posicionados e preparados para enfrentar o futuro. E que algumas dicas que você trouxe agora, né? Então, prestar atenção, nos preparar desde a infância, isso é importante, a função da família, né? E em família, a oração, a prece tem um significado importantíssimo, né? Para o equilíbrio espiritual, para que a gente consiga vivenciar com os nossos pequenos esse presente de uma maneira integral, né? Porque a ansiedade é isso, a ansiedade é uma tentativa da gente controlar o que ainda não veio, é ficar com o pensamento lá no futuro, né? Controlar o que nós não podemos, não é, Andréia? Exato. O que vai acontecer, como eu vou resolver aquilo. E aí a gente se esquece dessas tarefas que são diárias, do nosso compromisso diário, do que precisamos fazer no trabalho, na família, em todos os aspectos da vida, né? Essas dicas são muito importantes. Além de tudo, hoje em dia a gente tem inúmeros materiais gratuitos, né, Hilde? Sim, que a gente pode acessar, que a gente pode fazer curso online, né? Que traz algumas dicas valorosas para que a gente possa se equilibrar e prestar mais atenção no nosso presente. E você tem algumas dicas, Andréia, para dar para nós? Sim, claro. Algumas, né? São muitas, mas algumas dicas que a gente possa utilizar para fazer desse presente um dia melhor e auxiliar no futuro. Em primeiro lugar, eu acho que a gente poderia listar, né, a oração, que é a prece, ela vai equilibrar em todos os aspectos da nossa vida, sempre. Então, seja prece em família, seja prece individual. Esse pensamento de gratidão com a vida, né? Sim, que da gente agradecer aquilo que a gente tem, o lugar que a gente está, a família que nos foi concedida, para nós evoluirmos moralmente. Agradecer a situação, seja ela de provação, de expiação, mas entender que essa provação, essa expiação agora, no presente, é necessária para que a gente consiga vencer as etapas, né? A gratidão, a oração de mãos dadas, mas a vivência do presente, lembrar disso a cada dia, que o futuro está lá na frente, a gente não tem acesso a ele ainda. O passado já foi e o presente é esse momento agora que a gente pode construir,
né? Eu acho que são dicas da gente lidar bem com o presente. E nisso a doutrina espírita nos auxilia bastante, né, Andréia? Porque vem esclarecer a importância dessa chance de estarmos aqui vivenciando esse momento. Olha que maravilha, a oportunidade que nós temos, nós aqui e com todos vocês, nessa oportunidade de aprendizado. Então a doutrina espírita vem nos dizer, né? Nós somos espíritos imortais. É uma chance essa reencarnação. O que nós vamos fazer com o que nos é propiciado, com os talentos que nós já desenvolvemos, aquilo que desejamos desenvolver, vai fazer toda a diferença nessa caminhada, nessa oportunidade, os esclarecimentos, o estudo, que é muito importante, para que a gente possa compreender o que a doutrina nos diz, né? Que a reencarnação é uma oportunidade, seja para vivenciar, como você disse, Andréia, as provas, as expiações, né? Ou para nos auxiliarmos, auxiliar os outros. Então nós temos que, primeiramente, nos perceber aqui e agora. Perfeito. Dar essa atenção, né? E uma última dica, né, que eu estava esquecendo de falar, é que hoje em dia existe um termo que é muito utilizado na psicologia, que se chama mindfulness, que é a concentração no momento presente, que é exatamente isso que a gente está falando. A importância da gente lembrar que o passado já foi, não importa o que tenha acontecido, a cada momento nós estamos aqui, e nos prepararmos para o futuro. Né? Muito obrigada. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. No editorial, Ser Feliz no Brasil. E ainda a continuação da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, nós temos uma pergunta bem interessante para fazer. Por que a doutrina espírita aconselha que não sejam acesas velas para os desencarnados? Por que em velório de espírita não se acende velas? É uma pergunta que nós espíritas sempre escutamos. E para começarmos então com a resposta, nós iremos lá no Livro dos Espíritos, na questão 150b, quando Kardec pergunta para os espíritos se a alma não leva nada deste mundo material. E os espíritos superiores vão responder que não. A única coisa que os espíritos levam, que a alma leva para o plano espiritual, são as suas lembranças de alegria, de amor ou de tristeza, dependendo de muito como foi a vida dele terrena. Então, se o espírito, quando parte para o plano espiritual, leva apenas lembranças, não há necessidade de acender velas, de fazer rituais, de fazer velórios pomposos, porque para o espírito isso é indiferente. E nós vamos ver também, através da história, de onde surgiu o velório, né? Por que vela? O que é velar? Quando uma pessoa falecia, ficava o corpo na casa da pessoa. E as pessoas então ficavam cuidando ali do defunto. Como nas casas não havia energia elétrica, a luz, eles acendiam velas, daí velório. Mas com o passar dos anos, né, nós vamos vendo que veio também a doutrina espírita nos esclarecer que tudo isso não faz a menor diferença para a alma que partiu para o plano espiritual. Quando nós vamos estudar através da história, nós vamos ver que alguns povos, algumas tradições, quando um ente querido morria, quando um chefe de Estado, um faraó, nós vamos pegar a cultura egípcia, eles, além de embalsamar o corpo, eles também colocavam todos os seus pertences, porque eles acreditavam que para entrar no mundo espiritual
ele ia precisar da sua roupa, ele ia precisar das suas armas, das suas joias. Então era feito todo um ritual. E nós, da doutrina espírita, quando Kardec veio e codificou a doutrina, nos explicou que nada disso é importante. E sim, as nossas intenções, as nossas preces, o nosso carinho para aquele que partiu. E ele que partiu, esse ente querido, ele vai levar as lembranças de acordo com como ele viveu. Se ele não soube aproveitar o tempo que ele esteve na Terra, não tirou nenhum proveito, ele vai para o plano espiritual levando um certo amargor, temor. Então, isso também serve para nos alertar de como nós estamos levando a nossa vida. Então, por isso que no velório espírita, dia de finados, todas essas comemorações, para o espírita, é um dia normal, é um dia comum, porque nós devemos lembrar sempre daqueles que partiram com amor, com respeito, pedindo sempre aos seus mentores espirituais que o recebam no plano espiritual com carinho. Então, fica aí a resposta da doutrina espírita, por que que nós não acendemos velas. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. Preparando as malas para a grande viagem. O trabalho dos mortos e a partida de Sueli Caldas Schubert. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos relembrar aquela questão do Livro dos Espíritos, em que ele indaga: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos superiores, surpreendentemente para alguns, responderam: influenciam de tal modo que de ordinário eles vos dirigem. Isso à primeira vista nos causa muito espanto, porque nós temos livre-arbítrio, Deus nos criou capazes, né, de aprendermos com a nossa experiência, tomarmos nossas decisões, e a responsabilidade pelos nossos atos decorre exatamente dessa liberdade. Então, como de ordinário os espíritos nos dirigem? Para entendermos essa resposta, nós temos que relembrar de que forma os espíritos desencarnados ou até encarnados, né, através dos seus pensamentos, agem sobre nós. Na mediunidade ostensiva, é possível captar a ideia de um espírito, notar, né, que há uma influência espiritual e transmitir até a mensagem a terceiros. Esse tipo de influência espiritual não preocupa tanto, porque nós temos consciência de que estamos agindo sob a influência de um espírito e com a educação mediúnica aprendemos a selecionar as comunicações, a dominarmos o processo de intercâmbio e a revelarmos somente aquilo que for oportuno, que for edificante. Os espíritos superiores, aliás, nem dão palpite sobre questões materiais, pura e simplesmente. Nos orientam apenas nas questões espirituais relevantes. Entretanto, há uma outra espécie de influência espiritual para a qual nós temos que ficar atentos. É a influência espiritual da qual nós não nos apercebemos no nosso dia a dia. Nós temos que lembrar que nossa mente emite e recebe pensamentos o tempo inteiro. Nós estamos mergulhados num oceano de vibrações mentais. E, da mesma forma que temos vibrações que nos trazem a imagem, o som da televisão, a música no rádio, nós estamos sintonizando o tempo inteiro com as estações emissoras que estão na mesma faixa de onda que a nossa. Como a gente procura aquele canal em que nós sentimos alegria de ver ou que com o qual nós nos afinizamos, nos aparelhos que nós temos em casa, na nossa emissão mental, muitas vezes sem termos consciência, nós estamos o tempo inteiro emitindo pensamentos e nos conectando a outras mentes que pensam como nós.
E esta influência espiritual, às vezes ostensiva até, mas do ponto de vista espiritual, mas da qual nós não nos apercebemos do ponto de vista material, e às vezes simplesmente o mergulho nesse oceano de pensamentos, esta influência espiritual é que causa um grande impacto na nossa vida, tanto maior quanto menos consciência nós tivermos dela. Quando nós, por exemplo, estamos numa praia, escolhemos uma praia e entramos na água, nós somos livres para direcionarmos as nossas braçadas para o lado que nós preferirmos. Mas ao escolhermos a praia, nós entramos numa correnteza, às vezes, num influxo de uma maré, numa linha de água que torna mais difícil nós nos direcionarmos livremente para qualquer lugar. Os nossos pensamentos fazem a mesma coisa conosco. Quando eles são superiores, eles nos ligam aos pensamentos daqueles que amam, que são generosos, que são fraternais, que são esclarecidos. E quando eles são inferiores, de pessimismo, de tristeza, de desânimo ou de raiva, ou se demoram demais das questões materiais, eles nos prendem às mentes de todos aqueles que pensam da mesma forma. Assim, nós somos o tempo inteiro influenciados e influenciamos outras mentes, seja de espíritos desencarnados ou de encarnados. Temos a liberdade, porém, sempre, de escolhermos que tipo de pensamento nós nos decidimos a alimentar. Pensamentos ruins podem passar pela nossa mente, mas aqueles que nós alimentamos perseverantemente, sejam para o bem ou para o mal, nos ligam a outras mentes que pensam como a nossa. E aí sim, nós somos de certa forma dirigidos e influenciamos também por essas tantas mentes afinizadas com a nossa. Conservamos, entretanto, nossa liberdade de sempre selecionarmos que tipo de pensamento, que tipo de mente desejamos ter. Queremos nos ligar à luz ou à sombra? Essa é a nossa escolha. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Nosso abraço fraterno da semana vai para a companheira de líderes espíritas, Zélia Carneiro Baruf, que se separou fisicamente de nós no último dia do mês de julho, aos 85 anos de idade. A Dona Zélia, como nós costumávamos chamar, reencarnou no dia 31 de dezembro de 1935, na cidade de Castro, na região dos Campos Gerais, no estado do Paraná. Foi professora até 1982, quando se aposentou. Nascida em berço espírita, aos 12 anos, já recebia mensagens psicográficas. Faculdade esta que lhe permitiu, mais tarde, publicar 5 romances, uma biografia e participar de uma coletânea de contos. Criou, juntamente com o marido, Walter, em 1978, um grupo de assistência espiritual na Penitenciária Central do Estado. Foi palestrante, evangelizador de crianças e jovens, secretário do jornal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná e tesoureira do Albergue Noturno. Presidiu essa nossa Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná de 2010 a meados de 2015, afastando-se na ocasião já acometida de algumas enfermidades que piorariam ao longo do tempo. Queriam se agravar no decorrer dos anos, fechando uma década de provações muito duras nesta área, as quais sempre suportou com muita coragem, fé, paciência e bom humor. Escreveu os seguintes livros: O Sonho de um Vencedor, uma biografia sobre a vida do seu pai, Amarga Trajetória, Sob o Céu de Bagdá, O Último Passageiro, Almas Sofredoras e Mensageiros de Luz, este último publicado em 2019. Como forma de homenageá-la, vamos lembrar a vez em que ela esteve aqui em nosso programa para ser homenageada pelo Dia Internacional da Mulher. Com as nossas expressões de carinho e gratidão pelo rastro de luz que ela deixou em sua passagem terrena, concluída de maneira vitoriosa entre nós,
convidamos agora os nossos telespectadores para desfrutar um pouquinho da simpatia e espiritualidade que emanava da nossa amiga Zélia Carneiro Baruffi. Prezados amigos, nós encerrando então o nosso tema livro de hoje, passamos a homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de chamar aqui a senhora Zélia Carneiro Baruffi, por gentileza, dona Zélia. Como é que vai a senhora? Bem, obrigada. Tudo bem? Senhor. Dona Zélia, para quem não conhece, é professora aposentada, trabalhadora da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz de Curitiba, escritora espírita e ex-presidente da nossa associação, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Dona Zélia, em nome da ADE Paraná e deste programa, nós escolhemos a senhora para simbolizar todas as mulheres espíritas brasileiras, todas as mulheres brasileiras não espíritas e, por que não dizer também, todas as mulheres do mundo, pela passagem do seu dia, pelo Dia Internacional da Mulher. Nós desejamos de todo o coração que vocês, mulheres, de todas as idades, de todas as profissões e de todas as religiões, mães, avós, esposas, filhas, irmãs, possam ser cada vez mais respeitadas nas ruas, nas casas, no seu ambiente de trabalho, e que vocês possam vencer cada vez mais os preconceitos, a discriminação, possam trabalhar ombro a ombro com os homens e que principalmente possamos exterminar de uma vez por todas as agressões físicas às mulheres. Então, nosso muito obrigado pela luz da vida, por tantas alegrias, pelo amor e pela beleza que vocês põem no mundo. Com este abraço, eu quero que todas as mulheres que nos assistem também se sintam abraçadas. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Me sinto lisonjeada por essa homenagem. E agora eu pediria também a nossa companheira Marlene que fizesse a entrega de mais uma lembrança do nosso programa. Por favor, Marlene. Obrigada, Marlene. Parabéns a todas nós. Muito obrigada. Parabéns para todas nós. Muito agradecida, viu? E quero também parabenizar o programa, né, porque está fazendo aniversário, está fazendo 1 ano. Ah, com certeza. Se segura para mim, por favor. Eu gostaria, então, de retribuir essa homenagem com uma oração à mulher, dedicar a todas as mulheres essa oração. Bem-aventurada a mulher que cuida do próprio perfil interior e exterior, porque a harmonia da pessoa faz mais bela a convivência humana. Bem-aventurada a mulher que, ao lado do homem, exercita a própria insubstituível responsabilidade na família, na sociedade, na história e no universo inteiro. Bem-aventurada a mulher chamada a transmitir e a guardar a vida de maneira humilde e grande. Bem-aventurada quando ao redor dela acolhe e faz crescer e proteger a vida, quando põe a inteligência e a cultura a serviço dela, onde venha a ser diminuída ou deturpada. Bem-aventurada a mulher quando se empenha em promover um mundo mais justo e mais humano, quando em seu caminho encontra o Cristo, escuta-o, acolhe-o, segue-o, como tantas mulheres do Evangelho, e se deixa iluminar. Põe ele na opção de vida, o Cristo. Bem-aventurada a mulher que, após dia, com pequenos gestos, com palavras e atenções que nascem do coração, traça sendas de esperança para a humanidade. Essa oração é de autor desconhecido, mas achei muito linda. Muito obrigada por tudo. Nós sentimos que estamos fazendo é muito pouco, é como uma gota no oceano, mas que seria do oceano se não fosse a gotinha. Parabéns a todas vocês, obrigada. Mulheres brasileiras, mulheres espíritas, todas as mulheres do mundo. Um abraço para todas. Muito obrigada.